Quero cumprimentar a todos nesta noite, expressar para vocês a alegria de estar neste lugar, no qual assim eu mato minha saudade, fico muito feliz de poder revê-los e coloque um sorriso no seu coração, no seu rosto. Olhe para quem está do seu lado e dê um sorriso, porque nós temos que sorrir. Nós estamos na casa do Pai, extremamente bem recebidos. Não podemos ficar aí apertadinhos assim, como que estamos assim meio acolhidos, com frio. Mas nós temos que estar alegres, porque Deus nos permitiu estar aqui nesta noite. Deus nos permitiu. A palavra de Deus diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Que lindo nós podermos falar isso essa noite. Até aqui nos ajudou. Saímos da nossa casa, vulneráveis que somos, estamos aqui, vivos. Isso é um presente de Deus. A gratidão que temos que ter no nosso coração. Não deixar. Eu gostei dos pedidos, porque às vezes o culto de quarta-feira é um muro de lamentações. Não que não tenhamos que trazer os nossos pedidos, temos, mas nós não podemos deixar aquele ambiente parecendo que Deus não está presente na nossa vida. Deus está. Temos lutas, sofrimentos, já sabíamos disso, sabemos, mas Ele está presente. Ter esse cuidado. E foi bonito, pedimos, oramos, estamos confiantes que Ele vai nos atender. Obrigada a Sônia, quase que eu falei professora Sônia. É professora o dia inteiro, que a gente tudo é professora. Talvez para aqueles que viram o título daquilo que eu gostaria de falar, que eu pensei bastante, talvez não tenha sido assim um tema assim muito acolhedor, algo assim para um culto de quarta-feira. O meu maior inimigo, é até meio sinistro o negócio, não é? Meu maior inimigo, fica até meio sinistro. Mas vamos trabalhar um pouquinho sobre o que significa isso nesta noite. E quando eu comecei a me preparar, e eu sabia que era um culto de oração de quarta-feira, é o tema do Ministério da Mulher, sobre oração. Aí na mesma hora veio assim na minha mente: nossa, oração. Oração é a mola mestre do cristão. É a mola mestre do cristão. Mestra do cristão. E eu falei, nossa, mola mestra. E eu fui em busca de mola mestra. E olha só, mola mestra, essa expressão é como uma espécie de fio condutor, que vai nos levar a algum outro ponto mais acima do qual nós estamos. E ele nos impulsiona para a direção correta, para alcançarmos algo novo, melhor ou superior. É a base propulsora para que chegamos lá. Agora vamos meditar nisso direitinho? Olha só a oração. É uma espécie de fio condutor que nos liga a Deus. Vai nos levar a um ponto acima daquele que nós já estamos. Nos impulsiona para a direção correta. Na direção de Deus é a direção correta. E a base propulsora para chegarmos lá. Lá onde? Na eternidade, no céu. A oração, ela é a mola, é a base propulsora. Portanto, queridos, nesta noite nós temos que meditar que a oração, ela não só é importante, mas ela é fundamental, ela é única e ela não tem substituto. Não tem. E hoje, pensando aqui, falar para vocês, eu quero que nós enxerguemos aqui juntos, como é que nós precisamos utilizar esse abrigo, esse refúgio, esse pedido de socorro que é a oração. E nós ouvimos muitas pessoas, às vezes, dizendo assim para nós que nós devemos, aqui falamos, né? Devemos orar pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos. Nós sabemos que nós precisamos disso.
e as pessoas pedem para nós. Mas eu não sei se você já teve esse sentimento alguma vez, até de se sentir meio egoísta, quando você pensa assim, em orar por você. A gente às vezes percebe tantas pessoas precisando de coisas e necessitadas, que nós pedimos para nós e às vezes nos sentimos egoístas por isso. E aqui está o que eu quero meditar com vocês. Juntos falarmos aqui um pouquinho, que é a chave desse processo. O quanto nós já ouvimos que a nossa maior luta, a maior luta do ser humano é contra quem? Quem? Nosso eu. A maior luta é contra nós mesmos. O meu eu. O que é o meu eu, queridos? Olha para o seu eu agora. São as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas tomadas de decisões, que muitas vezes não estão em harmonia com aquilo que Deus quer para mim, com aquilo que Deus me ensina, com aquilo que Deus deseja. Esse é o meu eu. E parece que muitas vezes, diante de todo esse processo, a gente não enxerga esse eu, essa força que ele tem. Queridos, o pecado, ele é degenerador, desastroso. O pecado é desastroso. Paulo, ele já dizia, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu não consigo. Eu quero chegar na minha casa, abraçar a minha esposa, calmo, fazer a lição lá com o meu filho. Eu quero vir no trânsito e suportar alguém que está ali me fechando. Eu quero fechar um negócio honestamente. Eu quero vender o meu carro honestamente. Dizer que realmente ele já foi batido 2 vezes. Eu quero cobrar um orçamento devidamente. Mas quando eu vou ver, eu já fiz a coisa errada. Eu já fiz. O meu eu já prevaleceu. Quantas vezes que nós agimos assim? Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer, chegar em casa, dar um abraço na minha esposa, ver alguma coisa lá pelo caminho, um filho lá correndo, eu falo, não, hoje eu vou chegar, não, eu já chego, abro a porta, já estou estressado, a esposa estressada. Quando eu vou ver, eu já fiz, já estraguei, já perdi a paciência. Esse é o meu eu. Esse é o meu eu. Já respondi, já magoei, já feri. Esse é o meu eu. Por quê? Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Por quê, queridos? Porque o pecado habita e é degenerador. E a cada dia nós estamos piores. Semana passada nós tivemos no colégio, a Semana Santa, e os alunos, eles montaram um grupo lá de dramatização, que eles montam aquelas peças com as histórias bíblicas e eles apresentam. E todos os dias, eles apresentavam um tema. Um dia a luxúria, outro dia era inveja, outro dia era prepotência, arrogância, ou as coisas lá. E todo dia Satanás se apresentava lá, na peça. Todos os dias. E aí eu comecei a ficar assim, preocupada, né? Eu até falei para o pastor, pastor, todos os dias quando ele fechar essa peça aí, o senhor dá uma subidinha lá, dá uma fechadinha. Porque, aquela ênfase de Satanás está me incomodando. É claro que no final da semana, eles fizeram aquela apoteose majestosa, de Jesus entrando, lindo, foi tudo lindo. Mas durante a semana, foi assim, enfatizando sobre o monstrinho. E depois eu parei e pensei assim, falei, olha, sabe, deixa do jeito que está. Porque dá uma impressão que a gente se esquece do que é o pecado na nossa vida, a gente brinca. Às vezes nós
nos vemos, é igual aquele evento que existe lá, que você fica ali provocando o touro, não é? O touro, a vaca, não sei quem que é ali, que ele fica provocando, incitando ali o bicho, até que ele avança em você e te mata. É assim. Às vezes nós levamos o pecado, andamos em lugares que não deveríamos, olhamos para onde não devemos olhar. E eu falei, não, é importante. Esses alunos, nessa semana, viram aí a força do pecado, como é que é. Foi bom, foi interessante no final. As pessoas parece que têm perdido a noção da luta que travamos entre o bem e o mal. Paulo dizia, porque o pecado habita em mim, queridos. Nós subestimamos muitas vezes a necessidade que nós temos de orar por nós mesmos. De orar por nós. Subestimamos. Temos que orar pelas pessoas, pelos nossos amigos, pelo nosso familiar, pelo nós temos. Mas orar por nós, por mim, precisamos. Rasgar-se diante do nosso Deus. Se eu sou o meu maior inimigo, por quem que eu tenho que orar primeiro? Se eu sou o meu maior inimigo. Se sou eu que travo a luta, é por mim. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Esse livro perfeito. Lucas 18. E nós vamos lá para o 10, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, sê misericordioso a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos, que coisa linda que está aqui, que ele não se deu a dignidade nem de olhar para o céu. Eu sou pecador. De olhar, não sou digno de desatar as tuas sandálias. Descalça as tuas sandálias, que o lugar que está é santo. Que sentimento desse publicano, queridos. Toda semana nós temos a nossa reunião lá no colégio administrativa e nós estamos lendo aquele livro, A Liderança Cristã. E os temas desse livro é integridade, inveja, habilidade, temas importantes para o nosso dia a dia. E quando nós estamos lendo os textos, nós começamos a ler, cada um lê, e vai se referindo ali, grifando. E toda semana eu digo, gente, pense aqui comigo, não vai grifar esse texto aí e dizer assim, isso aqui eu preciso levar para o Sidney ler. Meu marido, eu tenho que mostrar isso aqui para ele. Como eu queria que meu marido lesse isso. Como eu queria que ele estivesse aqui para ouvir isso. Sou eu. Muitas vezes nós fazemos assim. É comigo. Deus preparou essa mensagem hoje para mim e para você. Nós estamos lendo aquilo, é para mim. Para eu olhar aqui para dentro de mim.
E muitas vezes nós subestimamos isso. Olha este homem. Eu sou pecador. A consciência da própria necessidade é a primeira condição para ser aceito por Deus. A consciência da própria necessidade. Eu sou pecador, eu preciso. Eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. E sabe de uma coisa? Em primeiro lugar, eu não preciso ser melhor para o meu esposo, para minha mãe, para o meu filho. Eu tenho que pensar em primeiro lugar, eu tenho que ser melhor para Deus. Porque quando eu for melhor para Deus, quando eu der o meu melhor para Deus, com certeza isso irá exalar na vida dos que estão à minha volta. Ser melhor para Deus. Isso irá exalar. Olha, a consciência da própria necessidade é a primeira condição. Eu preciso. Numa percepção de que em sua misericórdia estaríamos completamente perdidos, em contraste com o fariseu, sem dúvida, o publicano pensou em muitos vícios, coisas erradas que ele havia praticado, pensou nas virtudes e ele reconheceu que ele não possuía nenhuma delas. E assim como o apóstolo Paulo, ele sabia que ele era pecador e ele necessitava da graça divina. A misericórdia divina, a misericórdia de Deus, é o amor divino que se manifesta, queridos, àqueles que não merecem. E nós temos isso, não merecemos, e temos isso para nós, sem merecer. O publicano, ele fala como se não existisse outro pecador, se ele fosse o único. Como se ele fosse... Que atuação, que momento, que contraste, queridos. E trazendo para a nossa vida. Às vezes nós lemos um texto assim, e a gente vê isso claramente na nossa vida. Que contraste, que postura. O outro lá orando, que eu faço isso, que eu não... Os roubadores... E o outro, eu não sou digno, Senhor, de olhar para cima. Paulo já disse, miserável homem que sou. Paulo disse isso. Eu olho para mim, com esse saltinho aqui no pé, achando, né, andando aqui, toda bonita. Os cabelos armados. Ali, ó, miserável, tem nada, pó. E às vezes como a gente se sente dentro de um carro, às vezes humilha o outro, às vezes a gente fala palavras que magoam. Paulo está dizendo aqui, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como precisamos refletir, como precisamos olhar para esse contraste daquilo que Deus quer para nós. E Paulo talvez diante deste sofrimento, deste conflito, ele berra. Miserável, bate no peito, homem que sou. Queridos, que lindo reconhecimento. Que lindo reconhecimento. Isso, esse miserável que sou, sabe o que é isso? É diante de Deus. É nada, sobra nada. É diante de Deus, não é diante do outro. Não, é diante de Deus, não somos nada. E ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Há apenas uma maneira, em Jesus Cristo nosso Senhor. É só aquele. Ellen White, essa escritora norte-americana, ela tem um texto fantástico que eu trouxe aqui para eu falar para vocês. Preste bem atenção. Olha o que está dizendo aqui. Todavia, precisamos ter conhecimento de nós mesmos. Conhecimento que resultará em contrição antes de podermos achar perdão em paz. Olha, antes de achar perdão em paz, um sentimento de contrição. O fariseu, ele não sentia convicção do pecado. Eu não sou pecado, não preciso. O Espírito Santo não podia nele atuar.
Ela está dizendo, o Espírito Santo não podia atuar, eu não preciso, eu sou o bom. O Espírito Santo não podia atuar. Sua vida apoiava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam penetrar. Olha, gente. Olha isso. As setas de Deus não poderiam penetrar naquele homem. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Eu preciso. Veio a curar os quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Mas não necessitam de médico os que estão sãos. Precisa de médico. Se eu estou aqui nesta noite com esse sentimento de que eu não preciso, mas não estamos. Jamais, não é? Não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui neste lugar, é porque nós estamos falando, eu preciso. Eu preciso. Foi isso que eu vim fazer aqui. Ninguém entrou nesta porta aqui em vão. Ninguém. Ninguém. O Espírito Santo te conduziu, porque a palavra de Deus diz que o querer e o efetuar não é nosso. Vem do Senhor. Olha o privilégio. Tocou no seu coração, te chamou, impediu que um monte de coisa ele tivesse pelo seu caminho para que você chegasse e estivesse na casa de Deus. Nós inauguramos no nosso colégio um espaço Novo Tempo agora, semana passada. E quando eu vi aquele auditório cheio, eu falei para aqueles pais, vocês não vieram aqui ver os seus filhos cantar? Vocês não vieram aqui para uma festa, para uma cantata? Vocês vieram para estudar a Bíblia. Queridos, quem que traz isso? Quem traz? Só Deus. Quem coloca isso no coração do ser humano? Precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender o nosso perigo. Senão, não corremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas. Senão, desejaremos cura. Precisamos sentir. Sabe o que é isso? É olhar para dentro de mim e falar o que eu preciso ser melhor para Deus. Como que eu posso perfumar o ambiente? Como é que eu posso ser o sal, ser a luz? É isso que Deus quer de nós. Tem um livro, chama-se Por que Tarda o Avivamento? E lá tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, atenção, a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. A sua estatura, ela não é medida pelo quanto você ora pelos outros, a sua estatura. Não que eu não deva orar pelos meus irmãos, pela igreja, família, mas em primeiro lugar eu tenho que pedir pela minha transformação. A minha estatura espiritual. Não adianta, muitas vezes, eu falar assim, eu vou orar por alguém, eu vou orar por você. Uma vez que isso não condiz com a minha fala. Não condiz com aquilo que eu vivo. Quando nós lemos aquilo aqui sobre o fariseu, não é frio, não é horrível, não condiz. Por isso que nós precisamos da transformação. Quem que é a igreja? Quem é a igreja? São as paredes? Esses bancos? Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. Então eu preciso ser blindado, transformado e lavado pelo sangue do Cordeiro e perfumar a vida de outros com o aroma suave das minhas orações. Mas lavado. E aí eu preciso exalar o perfume de Cristo. Precisamos nos derramar diante de Deus e confessar. Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso ter mais comunhão, eu preciso me alimentar, me nutrir. Eu preciso. Senhor, assim como o publicano, ele disse aqui,
eu sou pecador. Senhor, eu preciso mudar as minhas atitudes com os meus filhos. Senhor, eu preciso mudar com a minha família. Eu preciso ser bênção quando eu estiver na comissão da igreja. A hora que tiver um conflito ali entre os irmãos, eu preciso ser a bênção. Eu preciso ser o sal naquela hora. Eu preciso ser a luz para diluir aquele conflito na casa de Deus. Eu preciso. É isso que eu preciso. Ser luz lá na minha família, lá na empresa que eu trabalho. Ser bênção. Eu preciso falar isso para Deus. Senhor, hoje não fui bem. Eu não estou vivendo essa realidade que o Senhor quer de mim. Eu preciso. São esses, queridos, inimigos que vão me afastando, me espantando do redil. Essas raposas vão me espantando. E eu gosto muito da história de José. Coitado de José, assim como nós, né? Um ser humano. Como eu e você. Mas sabe do que eu gosto? Quando ele foi ali, como que eu posso dizer? Assediado pela mulher lá de Potifar. Em nenhum momento você vê ali na Bíblia que ele fala, não, sai daqui, sua louca. Se de repente o teu marido botou uma câmera aqui, e depois ele vai ver, se ele me mata. Vai saber se quem está naquela janela ali não tem alguém olhando ali o que você está falando para mim, o que a gente está fazendo. As pessoas passando na rua, vendo o que está acontecendo. Você é doida, jamais, eu não vou nem me chegar perto de você. Foi isso que ele disse? Não, ele falou, não. Como é que eu posso agir, ter uma atitude como essa diante do meu Deus? É isso, queridos, é essa consciência que nós precisamos ter. Automática. E olha que um moço bonito daquele, na flor da idade, que aquela mulher não devia ser feia também, hein? Já pensou? Que situação? E Potifar deixou ali tudo na mão de José. E certamente ele toque em tudo, mas não toque nela, porque já sabia que a bicha não era flor que se cheira. Porque eu tenho certeza que se fosse lá na minha casa, meu esposo botasse alguém ali para cuidar de todos os nossos bens, né, meu bem? Aqueles carros lá, tudo. Ele não ia dizer para aquela pessoa, olha, faça tudo, mas não precisava nem falar. Ele não ia dizer isso, eu tenho certeza. Você tem tudo nas suas mãos aí, ó, mas não trisca na bonitona aí, viu? Na minha linda e maravilhosa. Jamais ele falaria isso. Porque para ele eu sou linda, né, gente? Eu sei que vocês não vêem desse jeito com os olhos dele, mas para ele eu sou. Ele não disse isso. Meu marido não diria. Mas Potifar já sabia. Olha que tentação. Mas o que ele disse? Como posso pecar contra o meu Deus? Aquela mulher, queridos, estava decidida, determinada a seduzi-lo. E assim, nós estamos dentro da igreja, muitas vezes. Determinados em nossas escolhas, determinados aqui dentro. Por vezes, com decisões que precisam ser diferentes, precisam ser melhores. E nós precisamos nos mudar em primeiro lugar. É uma reflexão profunda e dolorosa. Sabe por quê? É comigo. É comigo. Eu, na escola, como diretora, quando eu vou tratar um assunto ali com a mãe, eu tenho que falar com o maior cuidado ali do filho dela. Por mais que ele seja, eu tenho que dar 1000 voltas, assim, eu volto lá, vou lá para Santo André, ando todas as avenidas para depois eu chegar. Por quê? Quando você toca ali na pessoa, no filho, é delicado. Assim somos nós, o nosso eu. Nossa, é delicado. Como que a gente não aceita, bate o pé. A Bíblia diz assim, olha, não que sejamos capazes por nós mesmos de julgar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não somos capazes nem de entender. É por isso que falhamos, que erramos, que falamos impetuosamente. Por quê? Não somos capazes, mas Deus tem a capacidade de mostrar para nós que esse não é o melhor caminho. Esse é o nosso Deus. Eu não vou ler aqui com vocês a Bíblia, mas eu vou dizer. Mas 2 Coríntios diz assim,
Mas todos nós, com o rosto sem véu, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos transforma. E Ele quer ver a nossa transformação. E não necessariamente precisa ser ali, imediata, na hora. Mas poderia ser. Não poderia ser assim, como o estalar de dedo? Poderia. Senão nós não acreditaríamos em milagres. Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós de glória em glória. Deus tem essa paciência conosco. De glória em glória. Queridos, ser transformado à semelhança de Cristo é o resultado de contemplá-lo. De contemplá-lo. Também é verdade que nossa vida como é um espelho recebendo a luz de Cristo e nós vamos refletir a outros. Assim como o rosto de Moisés refletia a glória de Deus no Sinai, nossa vida deve sempre refletir a glória do Senhor, que brilha no rosto do Salvador para o mundo perdido. Nesta noite, queridos, o maior inimigo sou eu mesmo. Mas o Senhor quer nos transformar e nos dá poder para isso. A tônica, queridos, nesta noite, é orar primeiro por você. Rasgar o coração diante de Deus, você. Nós esquecemos disso. Nesta noite a mensagem é essa. Orar primeiro por você. Ela deve ser a preparação prévia. Existe uma frase que fala assim, olha... Se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma, como somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, seríamos uma ameaça ao inimigo. Vou repetir. Se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma, como somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, seríamos uma ameaça ao inimigo. E se nós fôssemos ineficientes com os nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Entende? Para isso, precisamos mudar o nosso eu. Para encerrar, Joel 2, ele diz assim, convertei-vos, rasgai o vosso coração. Deus, ele queria que aquele povo, queria que mais do que simples palavras ou atos exteriores, ele queria que o coração do povo mudasse e que se entristecesse ao pecar. Deus queria isso. Quando ele falou, convertei-vos, rasgai o vosso coração. A transformação individual. Meus queridos, nesta noite, não saia frustrado daqui não, se alguma coisa às vezes serve para a gente. Porque o nosso Deus, aquilo que Ele começou, Ele irá completar. Ele irá completar. Ele quer nos ajudar. Você é o único motivo para Jesus. É o único motivo. Ele gosta dos animaizinhos, dos passarinhos, Ele gosta. Mas o único motivo somos nós. Todo o sangue derramado foi por mim e por você. Não saia daqui frustrado. Porque você é a razão de Deus. E na certeza de que esse Deus, Ele pode nos mudar. Fazer você uma pessoa melhor. O sal, a luz, uma bênção para a sua família, lá no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Repetindo a tônica desta noite. Ore por você. Faça primeiro aquela base na oração. Senhor, eu sou pecador. Esse meu gênio eu preciso melhorar. Essa minha impetuosidade eu preciso. A minha comunhão está falha, está fraca. Eu preciso que o Senhor me ajude. Hoje, tudo que eu tentei não deu certo. Mas eu estou aqui firme. Eu primeiro. Quando você for vencendo isso, se blindando, vai aparecendo naturalmente. Deus os abençoe. Que você nesta noite possa ter sido alimentado com o Espírito Santo do Senhor. Amém.